Olá, sou a Ellen Greco aqui novamente para o canal, onde tenho publicado alguns vídeos mostrando os meus estudos sobre espiritualidade e principalmente os grandes mestres da humanidade, do livro da Patrícia Cândido. E o último vídeo que eu fiz, eu falava sobre a Kuan Yin, que é uma grande mestre, e finalizei o vídeo ali quando eu expliquei para vocês uma meditação que é muito legal, que é a meditação do mantra Om Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Esse mantra significa a joia do lótus e a gente faz imaginando uma luz, né? Pode ser na cor que você precisar naquele momento, então pode ser a cor do raio pêssego, que é o 12º raio, o raio da Kuan Yin, pode ser na cor violeta, que é o raio do Saint Germain, mas também a Kuan Yin já esteve como churrando esse raio, e pode ser qualquer outro raio, o raio rosa, o branco, o dourado, enfim, aquele que você sentir que está precisando naquele momento. E você imagina essa luz, né, da cor desse raio que você desejar, percorrendo todo o seu corpo, fazendo uma varredura e transformando todas as suas sombras em luz, enquanto você vai mentalizando o som do mantra Om Mani Padme Hum. Ontem, gente, eu fiz esse mantra bastante. Eu tive um pressentimento, assim, uma sensação de que eu estava sendo tomada por uma raiva de uma certa pessoa e que assim, eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu acredito que essa pessoa, quando ela entrou em contato comigo alguns anos atrás para me oferecer um cargo numa certa instituição, essa pessoa esperava que eu fosse manipulável, que ela pudesse fazer de mim uma marionete. E eu não sou assim, essa pessoa não conseguiu o que ela queria comigo, mas ela me colocou nessa instituição. Hoje eu faço parte dessa instituição e faço a minha parte bem feita e sou uma presença ativa e consciente. Então acabo afetando um pouco as ideias e batendo um pouco de frente, porque somos pessoas diferentes, né? Então não concordo sempre com essa pessoa que me colocou nessa instituição. E aí acaba que às vezes em algumas reuniões, né, existe esse conflito e eu sinto um pouco de raiva e eu não quero sentir, porque quem é essa pessoa para conseguir fazer eu me sentir dessa forma, sentir raiva? Quem é essa pessoa para me tirar do meu eixo, né? Para me tirar da minha iluminação, do meu caminho para a iluminação, né? Do meu caminho para a ascensão? Essa pessoa, sou uma pessoa, e o que eu tenho que sentir por ela é compaixão, é só isso, né? Essa é a questão. Então, a Kuan Yin está sempre nos lembrando sobre isso. E esse mantra, na verdade eu não decorei ele ainda, sempre que eu vou fazer eu tenho que ler para não errar. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Ontem eu passei o dia inteiro com ele na cabeça, imaginando uma luz violeta, transmutando esse sentimento, porque esse sentimento que acontece quando acontece esse tipo de coisa, né, que eu falei aqui, é um sentimento que está dentro de mim, não é provocado por outra pessoa. Ele se manifesta, ele é meu, ele se manifesta dentro de mim quando acontece esse tipo de coisa. O problema não é o outro, o problema sou eu. E eu que tenho que transmutar isso. Então, já tô bem mais leve, né? Ontem eu tava assim, sabe aquela... Parece que o coração bate até mais rápido, né? Aquela sensação assim de mal resolvido, alguma coisa mal resolvida. Mas hoje já tô bem mais tranquila e já estou me autotrabalhando para conseguir deixar isso de lado, que isso não me afete, que isso não mude minha essência, não mude a minha vibração, porque só depende de mim, né? E eu tava falando sobre os mantras, então, quando eu finalizei o último vídeo, e não terminei de falar
dos tipos de meditação, dos tipos de mantra, porque eu até fiz um estudo mais aprofundado sobre, tem alguns tipos de meditação que eu já pratico há mais tempo. Esse daí do mantra, confesso que, pelo menos esse mantra, né, especificamente, eu comecei a usar depois que eu aprendi sobre a Kuan Yin, que é um mantra do Bodhisattva esse, né? Mas eu já gostava de alguns outros mantras e algumas situações, algumas vezes eu usava. Vou falar outro exemplo aqui, né? Recentemente, meu filho tá indo fazer intercâmbio fora do país e recentemente a gente foi no consulado para pegar o visto dele de estudante e eu fui no caminho todo fazendo um mantra que é Om Ganama Paye Namaha, que é um mantra de abrir caminhos. Om Ganama Paye Namaha. Esse mantra eu já conheço há muitos anos. Eu aprendi numa aula de yoga com a minha professora de yoga e desde então, assim, eu tenho ele no meu celular, eu ensinei ele para os meus filhos e eu uso muito esse mantra. Acaba já sendo inconsciente, às vezes eu tô cantando ele e às vezes eu nem imagino para que eu tô cantando, por que eu vou precisar dele, mas aí logo vem a situação e eu falo, nossa, era por isso que o mantra tava na minha cabeça. O do Om Ganama Paye Namaha. Existem vários outros mantras, são lindos. Patrícia Cândido, inclusive, é super talentosa, ela canta os mantras maravilhosamente bem, então aconselho que vocês darem uma buscada aí nas páginas dela para vocês terem acesso a isso e conhecerem um pouco mais também sobre os mantras e os tipos de meditação. Pode ser que futuramente eu fale mais sobre, tá? Mas agora eu pretendo nesse vídeo ser mais rápida porque eu tenho uma horinha só, tô indo trabalhar já, fotografar o aniversário e eu quero finalizar o estudo, né? Aquilo que eu vinha falando sobre a Kuan Yin. Eu falei no último vídeo também sobre as fases da consciência. Só vou recordar aqui algumas coisas que eu disse, né? Por que a gente estava falando sobre isso? Porque para a gente entrar no caminho da compaixão, que é o caminho da Kuan Yin, a nossa consciência ela começa a perceber as sombras que existem dentro de nós e essas nossas inferioridades, né? Que são essas sombras, o egoísmo, o ego, os medos, os nossos conflitos. E tem um nome para isso, na hora que a gente começa a ter consciência disso, que é a noite escura da alma. E esse nome, gente, ele se baseia nas fases da consciência, que é aquelas 5 fases que eu falei a respeito. O nigredo, que é a noite escura da alma, a critinitas, o rubedo e o albedo. E acho que é isso, são 5, deixa eu conferir, peraí. São essas 5 fases da consciência. Tá faltando. Bom, talvez eu tenha me confundido. Então são 4 fases, tá? Eu escrevi 5 aqui, mas eu só tô achando 4. Que é nigredo, que é a noite escura da alma, que é a fase que a gente olha para as nossas sombras. Aí vem o albedo, que é a purificação do coração. Depois a critinitas, que é o despertar da sabedoria. E por último o rubedo, manifestação do amor consciente. E acho que a 5ª fase deve ser da elevação, da evolução em si, né? Da espiritualidade. Então, eu tava falando sobre isso também no último vídeo. E agora eu vou dar continuidade, porque eu finalizo aqui os estudos sobre a Kuan Yin falando sobre atravessar o Vale das Sombras. Como que a gente atravessa essa primeira fase, né? Que eu acredito que eu estou nela ainda também, que é olhar para as minhas sombras e olhar para essas minhas inferioridades e tentar descobrir agora como que eu vou lidar com elas, né? Como que eu vou passar para a segunda fase, né, do albedo. E eu vou dar continuidade aqui à minha leitura, tá? Ó. Existe um momento na vida em que a consciência se cansa de girar em círculos. Não é um cansaço físico, é um esgotamento sutil. Mais sutil
em repetir padrões, em reagir sempre da mesma forma, de carregar as emoções que já pediram para serem vistas, cuidadas há muito tempo. E neste ponto, algo dentro de você sabe que continuar como está não é mais uma opção neutra, porque tudo aquilo que não damos atenção, que não olhamos, não cuidamos, por escolha, por achar mais fácil deixar para lá, não vai simplesmente desaparecer. Já sabemos que é algo que precisa ser tratado, que precisa vir como um aprendizado para nós. Então, a vida se reorganiza e dá um jeito de apresentar novos desafios, às vezes até maiores e piores, para que uma hora finalmente a gente pare e dê atenção devida para aquela situação, para aquilo que se repete, que são as sombras. A sombra não é passiva, ela se infiltra nas decisões que tomamos ao longo da vida, nas emoções, nas relações, nas reações mais automáticas. Ela se expressa nos excessos, nos silêncios, nos impulsos que parecem não ter explicação. E quanto mais é evitada, mais ela ganha força. Por isso existe um momento para todos nós em que a vida deixa de ser apenas vivida e passa a ser encarada com responsabilidade. Um momento de aumento de consciência. Atravessar o Vale das Sombras não é um jeito simbólico, é um compromisso com a própria verdade. É escolher olhar para aquilo que te deixa desconfortável, não com a intenção de sofrer mais, mas para deixar de ser conduzido pelo que nunca foi integrado. Olhar para essas nossas sombras não exige dureza, exige presença, lucidez, compaixão com você mesmo. E neste caminho, o dragão de Kuan Yin, lembra da história do dragão, gente? Não lembro se eu contei, de fato, toda a história do dragão. Eu acho que eu conto aqui em seguida. Mas, lá no outro vídeo eu falo sobre o dragão também. Que é um animal de poder, né? Que aparece na história de Kuan Yin também, que é o dragão dos lagos, das águas, né? Então, o dragão de Kuan Yin não é visto como um inimigo por ela. Ele é visto como a força bruta de tudo que foi reprimido, energia acumulada, potência que ainda não encontrou direção. E quando há presença suficiente, esse dragão deixa de ameaçar. Ele se curva e passa a caminhar junto com ela. Kuan Yin, como arquetipo da compaixão, não vem para te proteger da sua travessia. Ela vem para te ajudar a sustentar a compaixão durante a sua travessia. Porque atravessar o Vale das Sombras não exige dureza física, mas presença espiritual. No fim, não se trata de vencer a sombra, mas de deixar de fugir dela. E é neste momento que a vida deixa de ser repetição e passa a ser escolha sua. Não tem como falar de luz, despertar, evoluir espiritualmente, sem falar de escuridão. Afinal, nós estamos encarnados aqui em uma experiência na qual escolhemos aprender pelo contraste, pela dualidade. Sabemos o que é bom porque temos a comparação daquilo que não é bom. Precisamos compreender que despertar para a espiritualidade não é eliminar a sombra que existe em nós e à nossa volta, mas entendê-la e integrá-la com compaixão. Quando falamos de luz e sombra como partes existentes dentro de nós e à nossa volta, estamos falando da consciência sobre a existência de partes em nós que reconhecemos e acolhemos, assim como a nossa volta, como a nossa casa, nosso trabalho, família, amigos, situações, e partes que não reconhecemos, que por algum motivo ficaram escondidas, mas essas partes foram atraídas por nós, né? E criadas também por nós mesmos. Então as sombras, ou os dragões, né? No caso da Kuan Yin,
por exemplo, é tudo aquilo que não foi reconhecido, que não foi integrado ao nosso consciente. A sombra não é só dor, ela também é potência. Como, por exemplo, a raiva, os medos. E aqui eu abro um parêntese, gente, porque quando eu falo disso, eu lembro de uma frase do meu mentor, Bruno Gimenez, que é mais ou menos assim: os seus medos, seus maiores medos, eles dão indícios para a sua missão de vida. São eles que mostram o caminho por onde você deve percorrer. Nas sombras está tudo o que em algum momento você escondeu do mundo e de você mesma. No mito do dragão de Kuan-Yin, ele é a energia dela mesma que foi olhada por ela, cuidada e se transformou em uma grande força de cura para ela mesma e para os outros. Ele é um animal de poder. E esse é um assunto muito legal que eu queria dar uma pincelada aqui rapidamente para falar com vocês. Deixa eu dar uma olhada na minha hora. Eu até falei em algum vídeo anterior que era um tema que me chamava muita atenção e que eu queria estudar. Então, por conta da Kuan-Yin, eu comecei a estudar os animais de poder e me aprofundei um pouco mais. Então, eu vou ler para vocês. Animais de poder é um tema muito presente em caminhos espirituais ligado à natureza, à intuição e ao autoconhecimento. A ideia central é que cada pessoa pode ter a energia e a proteção ou os ensinamentos que funcionam como guias espirituais ou espelhos da alma. São forças espirituais ou arquétipos que carregam qualidades específicas e podem nos acompanhar em fases da vida, desafios, curas e processos de transformação. São nossos animais de estimação espiritual. Representam virtudes, alertas, medicinais e aprendizados. Por exemplo, um animal pode aparecer para te ensinar coragem, outro pode te trazer proteção, outro pode falar de silêncio, intuição, maternidade, liderança, visão, força, desapego, entre outras coisas. Eles podem se manifestar em sonhos, quando você sonha repetidamente com o mesmo animal, ou tem um sonho muito marcante com aquele animal. Pode se manifestar também em meditações ou visualizações, ou até mesmo orações. E na vida real, de forma recorrente, quando começamos a ver aquele animal o tempo todo, ou em momentos importantes da nossa vida. Numa fase de mudança, tudo cura, expansão, medo ou decisões. Eu errei. E na vida real, quando começamos a ver aquele animal o tempo todo, ou em momentos importantes da nossa vida, numa fase de mudança, numa fase de cura, expansão, medo ou decisão. Um animal de poder pode representar uma qualidade que já temos e precisa ser reconhecida, ou uma força que precisamos desenvolver. Um aviso sobre um padrão ou um tipo de energia que está nos protegendo naquele momento. Ou seja, ele não é só quem somos, mas também pode mostrar o que nossa alma está precisando aprender. Exemplo de animais de poder e seus significados simbólicos. A águia, ela é muito já conhecida, né? Muita gente já usa, às vezes nem sabe direito por quê. Ela é muito trabalhada como âncora de energia de conexão com o alto, para uma visão mais ampla, que traz clareza, capacidade de enxergar além do problema. Tem também o lobo, que é instintivo, ele traz a questão da inteligência emocional, lealdade, força do grupo, da família, liderança com sensibilidade. Temos a cobra também, que fala sobre momento de cura, de transmutação, de troca de pele, renascimento. Também tem a ver com sexualidade e energia vital e sabedoria profunda. Também tem a coruja, que é a intuição, mistério, percepção do invisível, sabedoria simbólica, capacidade de ver no escuro, ou seja, é um momento que você precisa de clareza, que é um momento de confusão. E tem a onça, que fala sobre o poder pessoal, coragem, magnetismo, proteção espiritual, força feminina e presença. Também tem a borboleta,
que fala sobre transformação, ciclos, renascimento, leveza, saída de uma fase antiga para outra nova. Vou falar agora sobre o urso. Ele fala sobre introspecção, cura, força interior, aterramento, proteção e recolhimento. Temos também aqui como animal de poder o veado, o cervo, que o arquétipo dele fala sobre delicadeza com firmeza, sensibilidade, pureza de intenção, conexão com o coração, gentileza sem fraqueza. Vamos falar também sobre o cavalo, que fala sobre a liberdade, movimento, impulso de vida, poder pessoal, capacidade de seguir adiante. A tartaruga, paciência, sabedoria ancestral, proteção, constância, respeito ao próximo e ao tempo. O macaco, inteligência, esperteza, criatividade, adaptação, leveza e humor. Movimentos, curiosidade, comunicação, quebra de rigidez, capacidade de encontrar soluções rápidas. Tem também, gente, o elefante, que é um dos símbolos mais fortes de sabedoria, força tranquila, proteção e memória ancestral. Ele tem a capacidade de observar, refletir. Tem, além de inteligência física, com a sua forma grandiosa, né, ele tem também a inteligência emocional, através da sua memória, né? Tem aquele ditado, memória de elefante. Então, a inteligência espiritual dele também é grande, que fala sobre as raízes ancestrais. A sua energia é ligada ao aterramento também, e estabilidade, segurança e presença. Em muitas culturas ele é visto como símbolo de sorte, prosperidade e proteção para o lar. Tô deixando ele assim mais pro final, e tem mais um aqui que eu vou falar, mas é porque o elefante, gente, era o animal de poder da minha mãe. Minha mãe era apaixonada por elefantes. Ela fazia coleção de todos os elefantes que ela via, ela comprava os símbolos dos elefantes. Ela fez viagens para estar, né, junto com elefantes ali, pessoalmente, né? Ela foi para a Índia, para outros lugares assim que ela pôde estar com elefantes, e ela era apaixonada por elefante. E eu deixei aqui também pro final o animal de poder, a joaninha, que ela fala de leveza e alegria, sorte e boas notícias, proteção espiritual, delicadeza com força, transformação suave, confiança no fluxo da vida, fertilidade, abundância, prosperidade. Em algumas ocasiões, a joaninha pode estar querendo te ensinar a parar de carregar tudo com tanto peso, confiar mais no invisível e nos pequenos sinais, proteger a sua energia sem se endurecer, sem endurecer o seu coração. E então, por que eu deixei por último a joaninha? Porque a joaninha é o meu animal de poder. A joaninha sempre esteve presente na minha vida, eu sempre fui apaixonada por joaninhas. E a consciência, né, de que a joaninha era meu animal de poder, ela veio aos poucos, mas aconteceu principalmente em julho do ano passado, há um ano atrás, que eu tenho aqui uma história para compartilhar com vocês, que foi quando a minha mãe tinha acabado de falecer. Ela faleceu em março, e eu fiz uma viagem em julho com a minha família, e nós fomos para Paris, que era um dos lugares preferidos da minha mãe. Eu levei um pouco das cinzas da minha mãe para jogar lá no Rio Sena. E no dia que eu cheguei em Paris, eu fui recepcionada por algumas joaninhas que vinham até mim, pousavam em mim. Lógico que isso porque Paris, assim, é conhecida como cidade das joaninhas já, né? Tem aquele desenho Ladybug, que é a joaninha. Tem muita joaninha em Paris. Mas uma coisa que me marcou foi que nenhuma joaninha sentou, veio, né, assim, tipo, veio até o meu marido, meus filhos, não. Eles viam a joaninha no chão, em mim, mas as joaninhas vinham em mim. Elas viviam em mim, elas vinham, sentavam em mim. Teve várias que vieram assim na minha mão. Elas voavam e sentavam, pousavam em mim.
Então isso me marcou muito. E eu conectei aquilo também com a presença da minha mãe naquele momento, né? E aí outros sinais aconteceram nessa viagem, porque também tem um outro aspecto, assim, que minha mãe também desenhava trevinhos de 4 folhas nos meus cadernos de escola, a vida toda ela fez isso. E no dia que a gente foi jogar as cinzas dela no rio, após ter jogado, até tem um vídeo que eu falo sobre isso, tá no meu Instagram, eu saindo ali do Rio Sena, subindo as escadas, eu encontrei esse trevo de 4 folhas no chão. Ele é de plástico, tá? Ele é de plástico, ele não é de verdade. Mas eu bati o olho, eu achei que era de verdade, peguei, aí eu já vi que ele era de plástico, mas de qualquer forma, gente, qual a possibilidade, quais as chances de encontrar um trevo de 4 folhas subindo as escadas do Rio Sena após ter jogado as cinzas da minha mãe no rio? Tá, pra provar pra vocês que isso aqui diz muito sobre a minha mãe, nós chegamos a fazer uma tatuagem, vou mostrar pra vocês, ó, de trevo de 4 folhas, alguns anos atrás, eu, minha mãe e minha irmã, como uma recordação dessa época nossa de criança, que minha mãe sempre desenhava os trevinhos nos nossos cadernos. Então, aquilo pra mim foi tão especial, foi uma presença tão grande da minha mãe, nesse momento que eu achei o trevo, e eu não conseguia parar de chorar, me emocionei muito, foi muito intenso. E saindo de Paris, nós fomos para casa de uma amiga que mora também na França, em Vulvens. Nós pegamos o trem, né, e descemos descemos lá mais próximo da casa dela, foi buscar a gente na estação. E saindo do trem, eu encontro este outro trevo no chão. Esse aqui, gente, veio com a Joaninha. Pra não dizer que é mentira, eu vou colocar aqui os vídeos que eu faço falando no dia que eu achei tudo isso, no dia que tudo isso aconteceu, tá tudo lá no meu Instagram, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Esse daqui é um imã, tá? Ele tava sem a parte do imã na hora que eu encontrei, eu colei um imã quando eu cheguei em casa e ele fica na minha geladeira. E chegando lá na casa, na estação, né, que eu tava indo pra casa da minha amiga visitar, encontrei mais esse trevo com a Joaninha. Então, assim, é muito presente a Joaninha na minha vida. Com certeza a Joaninha queria me passar um recado, era um recado com certeza vindo do mundo espiritual, e com certeza minha mãe tá ali, tem a ver com tudo isso. Então eu queria deixar aqui registrado isso pra vocês, tá? Joaninha é um bichinho pequeno, delicado, manso, justamente por isso carrega uma energia de visita suave, que não invade, como se a espiritualidade ou a simbologia dela quisesse me lembrar que o amor é eterno. É muito legal fazer uma análise para tentar descobrir qual ou quais são os nossos animais de poder, né? Podemos ter um animal principal, que está mais ligado à nossa essência, mas também tem animais... São vários outros animais, também não é só esses aqui que eu li pra vocês, tá? Esses aqui são os mais comentados, mas todo animal pode ser um animal de poder. E ainda pode ser o dragão, né? Então, ó, tem o dragão, o cachorro, o gato, vários outros, né? No caso aqui do dragão, deixa eu ver se eu cheguei a falar qual era o arquétipo dele. Dragão. Proteção, poder espiritual, força vital, fogo interior, transmutação, coragem, soberania, guarda de tesouros da alma. Aí eu dou alguns exercícios aqui para você também tentar descobrir qual é o seu ou seus animais de poder. Então, observe essas repetições, tá? Pergunte a si mesmo: qual animal me acompanha desde criança? Qual animal sempre me fascina? Qual animal aparece repetidamente para mim em imagens, situações, sonhos? Também você pode tentar fazer por meditação, com intuição, com intenção. Você pode fazer uma meditação pedindo, né? Se existir um animal de poder me acompanhando neste momento, que ele se revele com clareza e amor. E depois observe o que vai acontecer.
Você também consegue saber quais são seus animais de poder em sonhos, né? Então, sempre que você conseguir lembrar dos seus sonhos, anote, e principalmente quando aparecer algum animal no seu sonho, para ver se é aquele sempre que vai estar aparecendo nos seus sonhos. Uma dica importante, é legal olhar para os animais e os animais de poder como ferramenta de autoconhecimento, símbolo e espiritualidade, mas sem transformar isso em regra rígida ou superstição. O mais correto é usarmos este aprendizado sobre os animais de poder e seus arquétipos como uma ponte para a nossa escuta interior. Então, voltando a falar agora sobre as sombras, tá? Abri esse espaço aqui para falar dos animais de poder, porque eu já queria falar sobre isso e aproveitei a deixa. Mas voltando aqui para as sombras, essa é uma ideia que aparece em diversas tradições, como por exemplo na Grécia Antiga, com o conceito dos daimons, muito diferente da ideia atual, tá? Que é demônios. Para os gregos, um daimon era um espírito intermediário entre os deuses e os seres humanos. Ele podia inspirar, orientar, proteger ou influenciar as pessoas. Não havia uma conotação necessariamente de bom ou mal. Era como um chamado do nosso eu mais profundo, algo em nós que sabe quem somos, sem máscaras, sem o eu personagem que atuamos durante a nossa vida. Da mesma forma que o conceito das sombras, quando não encaramos nossas sombras, os nossos daimons, né? Eles também não desaparecem sozinhos. Quando ignoramos partes de nós mesmos, podemos passar a ser dominados por essas partes. James Willman dizia que o daimon representa a nossa essência mais profunda. Quando ignoramos esse chamado, surgem conflitos internos, sintomas ou uma sensação de vazio. Ou seja, o daimon nos chama para quem realmente somos. E as sombras contêm tudo aquilo que impede esse chamado de se realizar. Em outras palavras, conhecer as sombras seria uma forma de liberar o caminho para que o seu daimon possa se expressar. Em algumas tradições posteriores, acreditava-se que um mesmo daimon poderia se manifestar de forma iluminada ou distorcida, dependendo das escolhas da própria pessoa. Mas isso não significava que o daimon fosse só mal. A ideia era que quando alguém vivia dominado pela ignorância, pelo orgulho ou pelas suas paixões desconectadas da espiritualidade, isso afastava a sua essência, a sua natureza, o seu daimon, né, do que era elevado de Deus, né? Também temos as sombras na visão da maioria das igrejas cristãs. A ideia por trás dessas religiões é que cada pessoa possui uma natureza inclinada ao pecado. Quando não reconhecemos nossos pecados, vícios, ressentimentos, orgulho, inveja, raiva, falta de perdão e outras desordens interiores, elas podem se fortalecer e nos afastar de Deus. Na própria Bíblia, tem alguns versículos que falam sobre essa questão. O espírito impuro que volta com outros 7 de Jesus, né? Esse daqui é a primeira aqui que eu marquei, que é interessante a gente ver. Tá escrito assim na Bíblia, quando o espírito impuro sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e encontrando-se vazia, varrida e ornamentada, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entram e passam a habitar ali. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Gente, isso tá lá em Mateus 12, 43, 45, tá? E esse mesmo versículo, escrito da mesma forma praticamente, tá também em Lucas 11, 24, 26, tá? Essa passagem fala que uma transformação apenas exterior, sem uma verdadeira conversão de vida em Deus, pode deixar a pessoa vulnerável, né? À volta do espírito mal. Então,
Gente, Jesus, para ser compreendido naquela época, né, pelas pessoas, ele usava muitas parábolas. Então, por isso que eu coloquei aqui o que eu entendo desse versículo, porque para mim é uma parábola. O que Jesus quis dizer, né, na minha visão. Ou seja, não é algo fora, mas que está em nós mesmos, né, que nós criamos. E quando ele fala de casa, esse é o nosso corpo físico, que longe das nossas sombras, tenta fazer tudo certinho, deixar tudo limpinho, né? Aparentemente, para os outros acharem que nós somos bons, né? Que não temos sombras, quando a sombra sai de nós, né? Quando a gente não quer saber da sombra. Mas o que acontece? Estando nós aqui com a casa limpinha, né? Com o nosso coração, para os outros nós somos maravilhosos. O que acontece? Aquela sombra lá, que é nossa, que faz parte de nós, ela volta. E ela pode trazer ela pode trazer consequências piores, né? Então, para mim, isso é simbólico, né? Essa passagem. Como já diz no versículo, o nosso corpo pertence a essa sombra. É a sua casa. Então, negar esse espírito mau, essa sombra, e fingir que vamos conseguir ficar bem assim, só porque expulsamos esse espírito sem dar para ele a devida atenção, e curar ele, né? E curar isso em nós verdadeiramente, isso não é suficiente, né? Porque ele retorna e retorna mais forte. Ele traz outros demônios, outras sombras, outras consequências. E tem também, lá na Bíblia, o vigiar constantemente. Tá em Pedro 5:8, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, diabo, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Aqui, gente, existe uma ideia de nos mantermos atentos para colher as nossas sombras, manter-nos vigilantes para não cair nas tentações da nossa sombra e também não negá-las, né? Em outras palavras, temos que ser lúcidos e não iludidos. Precisamos entender que dentro de nós existem sombras, mas que é tudo aquilo que a gente quer esconder, que não assumimos. E agir dessa forma é dar mais poder para as sombras e para o diabo. No cristianismo existe um ensinamento chamado exame de consciência. Santos como São Agostinho, São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila ensinaram que é preciso conhecer as próprias fraquezas, confessá-las, arrepender-se e permitir que Deus transforme o coração. Sendo assim, olhar para a sombra não significa dialogar com demônios, mas reconhecer com sinceridade aquilo que precisa ser curado pela graça de Deus. O problema não é simplesmente deixar de corrigir os nossos erros, mas não se arrepender, não buscar a transformação e deixar ali o espaço daquele erro, um vazio, sem ser preenchido pela presença de Deus, pelas nossas novas ações, pela transformação. O ser humano precisa conhecer suas tendências mais profundas para não ser dominado por elas. Então, se eu falo que fui invadida pelo mal, que não tive culpa disso, que não tive nada a ver com isso, eu estou negando a parte de mim que cria, a parte de mim que manifesta. Nós somos, sim, responsáveis pela falta de atenção que damos à nossa sombra. Não tem como entregarmos o nosso próprio poder, né, para culpar outros, apenas o culpado é só o demônio. Não é, somos convidados a reconhecer os nossos padrões, assumir responsabilidade pelas nossas próprias escolhas e transformar a nossa maneira de pensar, sentir e agir. Pode ser que não foi você quem escolheu todas as suas feridas, impulsos ou tendências que carrega. Muitas têm origem na história da nossa vida, na educação que tivemos, na experiência, né, essas experiências difíceis que tivemos ao longo da vida, né, que às vezes por falta de consciência, né, cultural dos nossos pais, ou até por ser da fase que eles viviam, né, dos nossos ancestrais, isso tudo acarreta em problemas que são gerados de gerações em gerações.
Mas a partir do momento que tomamos consciência das sombras que nós carregamos, passamos a ter a responsabilidade de escolher como responder. Tem uma máxima do cristianismo que diz assim, ó: reconheço que existem inclinações ao mal dentro de mim, mas sou responsável pelas escolhas que faço e com a ajuda de Deus posso mudar. Em um determinado momento da nossa caminhada espiritual, a gente acredita que tudo é luz, né? Que pode até ser, em última instância, né? Realmente tudo luz, né? Mas aqui, nessa vida, na dualidade que nós escolhemos vivenciar, não é assim. A gente precisa olhar para esses conteúdos internos que estão se manifestando do lado de fora, através de escassez, de maus relacionamentos, né, com outras pessoas, através de doenças. Tudo isso são símbolos do que temos negado internamente. E só com muita compaixão, através desse olhar que não julga, que conseguimos ressignificar e reintegrar todo esse conteúdo. Porque o caminho não é lutar, expulsar, eliminar, negar. O caminho é sustentar o olhar e integrar. Sabemos que não é algo simples e fácil, apesar de toda a doçura de Kuan Yin ser compassiva e amorosa, mas é mais difícil do que atravessar esse nosso vale das sombras é permanecer na ignorância, gente, porque a ignorância cobra muito mais caro. Ela rouba o nosso tempo, rouba o nosso dinheiro, rouba nossos talentos, rouba a nossa possibilidade de vivermos bons relacionamentos, o que também não significa que ao entrar no caminho da compaixão, a nossa vida não terá mais nenhum desafio, tá? Claro que vai ter desafios, sempre teremos novos desafios, mas é diferente quando temos a consciência, quando impedimos que o nosso ego, que o nosso eu personagem, né, nos segue, que nos faça acreditar que somos separados, né, que nós estamos separados do nosso eu maior e do todo, né? Negando assim a nossa natureza divina. Então, quando falamos sobre reinterpretar tudo aquilo que a vida nos traz, não estamos falando de viver de uma forma passiva em relação à sombra, mas em viver de uma forma com autorresponsabilidade, compreendendo que o divino habita em mim. E se o divino habita em mim, sou eu quem crio a minha realidade. Mas veja bem, isso não exime o que os outros fazem do lado de fora e que pode também nos prejudicar, cada um com as suas responsabilidades. Mas cabe sempre a mim compreender porque isso está se manifestando diante de mim agora, porque isso dói, porque o que o outro faz me causa essa sensação ruim, faz mal para mim, né? Todos somos um, isso é uma máxima também. Então, somos uns responsáveis pelos outros. Mas eu sou totalmente responsável por salvar a mim mesma em primeiro lugar. E finalizo os meus estudos sobre a Mestra Kuan Yin aqui, então, trazendo essa energia da compaixão que ela ensina, que é o caminho da compaixão e aprender que o caminho da compaixão é aprender que a vida flui, que não precisamos resistir, controlar. A espiritualidade que habita dentro de cada um de nós, ela nos guia, porém um caminho de entender e soltar requer esforço, aprendizado, conhecimento, autotrabalho, despertar e evolução. Não adianta procurarmos culpados, mas vale compreendermos a nossa natureza divina de criar a nossa realidade e olhar para as nossas sombras com compaixão. Eu finalizei, gente, eu tenho só mais 10 minutinhos e eu vi que eu acho que eu não falei para vocês sobre a lenda do dragão da Kuan Yin, nem no outro vídeo, nem nesse, então eu vou finalizar contando ela para vocês, tá bom? Então diz essa lenda que a Kuan Yin, ela chegou no vilarejo e lá existia um rio, um lago. E esse lago era essencial para ligar um vilarejo a um outro vilarejo. Só que as pessoas não tinham coragem de atravessar esse lago, porque nesse lago habitava um dragão, um grande e feroz dragão. E aí diz a lenda que quando a Kuan Yin chegou nesse vilarejo, ela já foi logo entrando nesse lago, porque a intenção dela era passar para o outro vilarejo e conhecer as outras pessoas do lado de lá. Só que as pessoas, né, do lado de cá do lago,
começou a falar para ela, não faça isso, aí dentro tem um dragão muito feroz. E aí a Kuan-Yin, assim, né, parou para pensar, ela falou assim, bom, já que existe um dragão aqui, eu vou conhecê-lo. E as pessoas, não, nenhuma pessoa que entrou aí resistiu, ele vai te matar. E ela foi com coragem e com paixão. E ela foi atrás desse dragão. Ela entrou no lago para conhecer o dragão. E assim o dragão apareceu para ela. E realmente muito feroz, muito grande. Só que o amor de Kuan-Yin, a compaixão de Kuan-Yin, fez esse dragão se ajoelhar perante dela. E assim, esse dragão passou a ser o animal de poder da Kuan-Yin. E a Kuan-Yin conseguiu atravessar o lago porque ela olhou para o dragão dela, ela deu atenção para essa sombra, né? Sei que isso é só uma história, é só uma forma, né, de contar sobre o animal de poder, um dos animais de poder da Kuan-Yin. E eu acho linda essa história, eu acho muito bonito, principalmente a parte que fala que ela olhou, que ela deu atenção com amor e compaixão, que ela quis conhecer, né, o dragão, porque muita gente tem medo de conhecer as suas sombras, os seus dragões. Eu confesso que eu já tive também. A gente tem muito mais medo da gente mesmo do que de qualquer outra pessoa, do que o mal que outra pessoa pode fazer pra gente, porque a gente não tem muita consciência sobre nós mesmos, a gente não desenvolve isso, né, na nossa vida, a gente não é treinado para se desenvolver nessa parte de se autoconhecer. E é muito importante a gente se autoconhecer para a gente perder o medo da gente mesmo, das nossas sombras, das nossas inferioridades, né? Dentro das nossas inferioridades, dos nossos maiores medos, está a nossa missão de vida. Finalizo com essa frase aqui que eu amo, que é do meu mentor, Bruno Gimenez. Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo aí, gente. Até a próxima. Ô, Su, você não vai acreditar no que tava no chão na hora que eu desci do bondinho que eu peguei pra vir aqui pra cidade da Sil. Olha isso. Olha isso. Você tem noção? Eu acho que era um imã. E aí tava lá no chão. Olha isso. Fala sério. Eu olhei pra baixo na hora que eu desci e vi. Só eu vi. Aí eu falei, gente, vocês não vão acreditar no que eu tô vendo. Aí eu peguei. É um imã. Quebrado, claro, mas tá só o trevinho. E a joaninha grudadinha aqui. Olha isso, Su. Último dia na França, na casa da Sil. Em Vouvens. Essa paisagem aqui do terraço da casa dela. É lindo, né? Montanhas. E eu quero dividir aqui com vocês uma coisa que aconteceu nessa viagem, que foi incrível, realmente. A presença da minha mãe em alguns mínimos detalhes, né? Eu e minha irmã, a gente jogou as cinzas dela no Rio Sena. Um lugar especial para nós três, porque sempre que a gente pensava em viajar, a gente lembrava dessa primeira viagem que fizemos nós três, internacional, juntas, que foi para vir para o casamento da Silmara, e aproveitamos, conhecemos Paris, e foi muito bom, foi mágico, foi em 2009, e a gente tinha planos de voltar, nós três. Esse ano já estava comprado, e as outras duas foi na Disney. E eu sentia todas as vezes que essa joaninha, ela me escolhia, porque ninguém mais ela sentou, né? Não foi a mesma, claro, mas as três joaninhas me escolheu, e tava eu, o Kleber, as crianças e todo mundo, e a joaninha vinha em mim. A Susan falou que ela estava aguardando uma visita de uma borboleta, porque para ela seria um significado especial saber que a borboleta veio visitá-la e que traria de repente uma energia da minha mãe, né? E quando a gente decidiu o local que a gente ia jogar cinzas, que seria ali na Ponte Alexandre, que é a ponte mais bonita de Paris, ali embaixo da ponte, a Susan viu a borboleta, e a borboleta passou por ela e foi indo, sabe, tipo descendo assim, como se fosse ali mostrando o caminho onde que era pra ser. A gente ficou emocionado também nessa hora. Depois que a gente jogou as cinzas, alguns passos ali pra cima, depois da ponte, o Bernardo encontrou esse trevo de 4 folhas no chão. Ele é de plástico,
é um trevinho de plástico, mas é significativo porque é igual o que a gente tem. Eu, minha mãe e a Susan no braço. Isso aqui é porque minha mãe, quando a gente era criança, fazia esse trevinho, desenhava esse trevinho o tempo todo, fazia nos nossos cadernos de escola e era algo assim que ela vivia fazendo, então pra gente é muito especial o trevinho. E aí o Bernardo encontrou esse trevinho logo depois que a gente jogou as cinzas. E eu chegando aqui em Vulvens, descendo do trem-bala, olha o que eu encontro, gente. Não, aí foi pra acabar, pra fechar com chave de ouro mesmo. Eu desci, eu pus o pé no chão, assim, da cidade aqui da Silmara, e eu vi isso no chão. Eu juro pra vocês, tá? Não tô mentindo. Olha isso. É um trevinho de 4 folhas também, com uma joaninha. É inacreditável isso. Provavelmente era um imã, mas tá quebrado, caiu de alguém. Tava ali no chão do trem. E na hora que eu bati o olho e eu vi, eu falei, gente, como pode, assim, tá tão presente, né? É tantos significados e junto. Dá pra acreditar? Tava junto.